Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. A bomba explodiu no mundo do futebol sul-americano e ninguém esperava tamanha reviravolta. Fontes extraoficiais apontam que a Conmebol, de maneira inédita, divulgou uma gravação em que Leila Pereira, figura central no comando do Palmeiras, aparece em uma suposta ligação para um árbitro, com o objetivo de direcionar o resultado da final da Libertadores. A notícia caiu como um raio sobre a torcida flamenguista, que já celebrava a vitória apertada de 1-0 na decisão contra o Palmeiras, e agora se vê envolta em uma polêmica gigantesca que promete abalar não apenas a competição continental, mas toda a credibilidade da arbitragem sul-americana. No vídeo que circula de forma restrita, ouve-se uma voz que, segundo especialistas, seria de Leila Pereira, conversando com um árbitro que atuou na final. E há indícios de instruções que poderiam, teoricamente, influenciar decisões cruciais dentro de campo, como pênaltis, cartões e lances duvidosos. O clima nos bastidores é de tensão, e a repercussão nas redes sociais explode a cada minuto, com torcedores de diferentes clubes questionando a integridade da competição e exigindo respostas imediatas da Conmebol, que até agora mantém silêncio institucional. Enquanto isso, a torcida do Flamengo, que comemorava efusivamente a conquista de mais uma Libertadores, se vê dividida entre a euforia pela vitória e a indignação diante da possibilidade de que algo ilícito tenha sido tentado para interferir no resultado. Nas redes, comentários de ódio e incredulidade se misturam, e influenciadores esportivos começaram a especular sobre possíveis consequências disciplinares, tanto para o clube do Palmeiras quanto para Leila Pereira. Analistas apontam que, mesmo sem comprovação definitiva de manipulação, a divulgação dessa ligação já é suficiente para gerar uma crise institucional, afetando contratos de patrocínio, negociações futuras e até o histórico do clube na competição. Alguns setores da imprensa mais sensacionalistas já começam a usar termos como escândalo do século e Libertadores manchada, criando uma narrativa de conspiração que corre mais rápido do que qualquer notícia confirmada. E entre torcedores e críticos surgem perguntas inevitáveis. Será que houve interferência real no resultado? Até onde vai a responsabilidade da diretoria? E como isso impacta a imagem da Conmebol no cenário internacional? O clima de especulação não para por aí, porque a análise dos lances da final começou a ser revisitada com lupa. Comentários técnicos, que antes eram neutros, agora recebem interpretações suspeitas, como se cada decisão da arbitragem pudesse ser reinterpretada à luz da suposta ligação de Leila Pereira. Especialistas em arbitragem começam a ponderar se certas marcações, como faltas duvidosas ou impedimentos milimétricos, poderiam ter sido influenciadas, gerando uma tensão ainda maior entre torcedores e clubes. O Flamengo, mesmo com a taça nas mãos, se vê numa situação delicada, porque parte da torcida teme que a celebração se transforme em frustração caso as investigações avancem e surjam sanções. A Conmebol, por sua vez, parece adotar uma estratégia de cautela, evitando pronunciamentos que possam ser usados contra a entidade em futuras ações legais. Enquanto isso, nas redes sociais surgem vídeos e memes que misturam humor e revolta. Mas a sensação geral é de incredulidade, pois nunca antes uma entidade continental havia divulgado algo tão sensível envolvendo uma final de Libertadores,
o que deixa o cenário ainda mais imprevisível e explosivo para todos os envolvidos. Diversos jornalistas esportivos internacionais começaram a se manifestar, especulando possíveis desdobramentos legais e administrativos. Há quem diga que a situação pode levar a uma revisão completa da final, enquanto outros acreditam que a Conmebol tentará minimizar o impacto para preservar sua imagem institucional. A pressão cresce também em âmbito político, já que Leila Pereira é figura influente fora dos gramados e qualquer repercussão negativa pode extrapolar o esporte. O fato de a gravação ter sido divulgada oficialmente aumenta o peso da suspeita, mesmo que não haja comprovação final de que o árbitro tenha acatado instruções. Entre torcedores, a polêmica gera divisões internas. Uns defendem a inocência de Leila Pereira, alegando que a ligação pode ter sido mal interpretada, enquanto outros não hesitam em pedir sanções severas. A narrativa se torna mais complexa à medida que veículos esportivos aprofundam a investigação, analisando histórico de arbitragem, relacionamento entre clubes e possíveis motivações financeiras ou políticas por trás da suposta tentativa de interferência. Enquanto isso, o impacto na imagem do Palmeiras é imediato e assustador. Patrocinadores começam a se manifestar discretamente, preocupados com associação a escândalos de manipulação. Internamente, o clube enfrenta a pressão de torcedores, conselheiros e profissionais de mídia para esclarecer a situação. E rumores indicam reuniões de emergência nos bastidores da diretoria. A repercussão internacional também é enorme, com canais estrangeiros repercutindo o caso como exemplo de crise no futebol sul-americano. Alguns especialistas sugerem que a Conmebol pode instaurar comissões independentes para investigar a ligação e avaliar qualquer interferência concreta no jogo, o que prolongaria a tensão e deixaria o ambiente ainda mais volátil. A pressão sobre o árbitro envolvido é igualmente intensa, já que, mesmo sem confirmação de ação ilícita, sua imagem profissional está seriamente comprometida. Torcedores do Flamengo, enquanto isso, dividem-se entre manter a festa ou começar a se preocupar com possíveis repercussões que possam até mesmo afetar a validade do título conquistado. Entre especulações e análises técnicas, o clima de incerteza continua a crescer. Há quem acredite que toda a história possa se transformar em um dos maiores escândalos do futebol mundial, enquanto outros mantêm cautela. Lembrando que rumores muitas vezes se distorcem antes de virar verdade. A narrativa ganha força com cada comentário, vídeo ou reportagem que adiciona mais detalhes à história, criando uma atmosfera de tensão constante. Torcedores do Palmeiras defendem a presidente, alegando perseguição midiática, enquanto críticos do clube questionam a ética da suposta ação. A Conmebol, por sua vez, mantém-se estrategicamente silenciosa. Mas a divulgação da ligação já é um divisor de águas, forçando todos os envolvidos a se posicionarem de alguma forma. O futebol sul-americano nunca esteve tão próximo de um momento de crise, e o impacto na percepção pública da Libertadores e de seus clubes participantes promete gerar discussões por semanas, se não meses, alimentando debates acalorados sobre integridade, poder e influência nos bastidores do esporte mais popular do continente. A situação envolvendo a suposta ligação de Leila Pereira para o árbitro da final da Libertadores não para de ganhar camadas. Analistas esportivos começaram a dissecar cada palavra da gravação divulgada pela Conmebol,
procurando sinais de comando ou instrução que possam indicar uma tentativa de manipulação do resultado. Em alguns trechos, a entonação e a escolha de palavras são vistas como altamente sugestivas, o que alimenta ainda mais a especulação sobre a real intenção da diretoria do Palmeiras. Torcedores do Flamengo, que inicialmente comemoravam a vitória apertada de 1-0, agora se veem em um misto de incredulidade e revolta, questionando se a conquista pode ter sido conquistada de maneira legítima ou se houve algum tipo de influência externa. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao escândalo viralizam rapidamente, dividindo opiniões entre quem acredita na inocência de Leila Pereira e quem exige punições severas para o clube e para qualquer envolvido na suposta trama. Entre especialistas em futebol e ex-árbitros, a discussão gira em torno da gravidade do ato, mesmo que não haja confirmação de que o árbitro tenha realmente alterado decisões dentro de campo, e há quem sugira que a própria Conmebol possa abrir uma auditoria interna para preservar sua credibilidade. Enquanto o escândalo se espalha, a pressão sobre o árbitro envolvido se intensifica de maneira inédita. Fontes não oficiais indicam que ele estaria recebendo mensagens e ligações de torcedores, jornalistas e até mesmo de membros da própria Conmebol, pedindo esclarecimentos sobre seu comportamento na final. Alguns especialistas levantam hipóteses sobre a possibilidade de que o árbitro tenha agido de maneira independente, sem se deixar influenciar. Mas a simples existência da gravação já cria um cenário de dúvida que impacta diretamente sua reputação profissional. Torcedores do Palmeiras, por outro lado, tentam minimizar o caso, alegando que a divulgação é sensacionalista e que a final foi decidida dentro das 4 linhas. Porém, o clima de tensão não permite que a situação seja ignorada. Clubes rivais aproveitam para questionar decisões de arbitragem e comentários de pessoas influentes no futebol sul-americano sugerem que a Conmebol terá de agir com firmeza para evitar que a polêmica se transforme em um escândalo ainda maior, que poderia atingir diretamente o calendário da competição, a imagem do torneio e até mesmo contratos de transmissão televisiva. Nos bastidores, rumores indicam que patrocinadores do Palmeiras já estariam avaliando os riscos de manter a associação com a figura de Leila Pereira diante da repercussão internacional do caso. A situação se complica ainda mais, porque, no futebol moderno, a imagem institucional de um clube é tão importante quanto os resultados dentro de campo. Especialistas em marketing esportivo alertam que a divulgação da gravação, mesmo sem comprovação de manipulação, pode gerar impactos financeiros significativos, afetando contratos milionários e a credibilidade do clube em negociações futuras. Ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo continua dividida. Parte ainda celebra a conquista, enquanto outra parcela teme que sanções ou revisões possam colocar em dúvida o título obtido na final. A narrativa especulativa ganha força à medida que cada veículo de comunicação adiciona novos detalhes, cita fontes e interpretações diferentes, aumentando a sensação de caos e incerteza, transformando o escândalo em um tema de debate constante e caloroso dentro e fora do Brasil. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Entre comentaristas e influenciadores esportivos, o caso é descrito como um possível divisor de águas na história da Libertadores. Alguns defendem que a gravidade da situação exige investigação rigorosa, incluindo a análise detalhada do vídeo, depoimentos do árbitro e averiguação das comunicações internas do Palmeiras.
Outros alertam para os perigos de julgamentos precipitados, lembrando que rumores e especulações podem distorcer a realidade antes de qualquer conclusão oficial. Apesar disso, o efeito imediato já é visível. A discussão sobre integridade, ética e influência nos bastidores do futebol domina redes sociais, programas de TV e podcasts esportivos, alimentando teorias de conspiração e debates inflamados. Torcedores de clubes rivais aproveitam para reforçar críticas à diretoria do Palmeiras, enquanto parte da imprensa internacional destaca a fragilidade do futebol sul-americano diante de situações que podem comprometer a confiança do público e do mercado na competição continental. Em meio a toda essa turbulência, o Flamengo se mantém em posição delicada. Embora tenha conquistado a Libertadores, a sombra do escândalo afeta a comemoração, já que torcedores, comentaristas e analistas não conseguem separar a vitória dentro de campo da controvérsia fora dele. Há quem sugira que qualquer sanção futura poderia impactar diretamente a validade do título. E isso mantém a tensão viva em todos os setores do clube. Enquanto isso, a Conmebol adota uma postura de silêncio cauteloso, mas fontes internas indicam que há discussões sobre a abertura de procedimentos disciplinares, que podem incluir desde advertências formais até análises de possíveis punições ao Palmeiras, à presidência do clube e ao árbitro envolvido. O futebol sul-americano nunca enfrentou uma situação tão complexa, onde rumores, gravações e especulações se misturam de forma tão explosiva, tornando o futuro da competição e a credibilidade das instituições um tema de debate intenso entre especialistas e torcedores. Finalmente, a repercussão internacional do caso aumenta a pressão sobre todos os envolvidos. Veículos de comunicação europeus e latino-americanos repercutem o escândalo como um exemplo da vulnerabilidade da Libertadores diante de suspeitas de influência externa. Alguns analistas especulam que a situação pode gerar mudanças profundas nos protocolos de arbitragem, revisão de procedimentos e até uma reestruturação das relações entre clubes e diretores, em nome da transparência e da integridade. Enquanto torcedores, jornalistas e influenciadores acompanham cada detalhe, a narrativa continua crescendo, com cada comentário ou especulação adicionando tensão ao ambiente. Em meio a tudo isso, a verdade completa ainda não foi oficialmente confirmada, mas o impacto já é histórico. A suposta ligação de Leila Pereira colocou em xeque não apenas o Palmeiras, o Flamengo e a final da Libertadores de 2025, mas toda a credibilidade do futebol sul-americano, transformando um título comemorado em uma das maiores controvérsias da história recente do esporte. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.